Lagoa TV, novos ventos na comunicação. Hoje estamos falando diretamente da 38ª Romaria da Terra e a abertura do arroz ecológico no assentamento do MST em Tapes, que passa hoje a se chamar Assentamento Hugo Chaves, Lagoa do Junco. Nós abriremos uma série de reportagens com o prefeito Silvio Raffaelli, que irá nos falar a importância desse evento que reuniu 15 mil pessoas na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, em Tapes. Estamos aqui com o prefeito Silvio Raffaelli. Prefeito, hoje Tapes recebendo esse evento, um evento que trouxe milhares de pessoas a Tapes. Qual a sua opinião sobre a questão da Romaria e a abertura do arroz ecológico? Eu nunca tinha presenciado a Romaria, nunca tinha visto, né? Na essência via pela televisão e não tinha noção do que era esse evento. E nós estamos trabalhando há 3 meses nesse processo aqui, junto com a Salep, com o Tarcísio, envolvido aqui com o assentamento, para nós proporcionar a infraestrutura, né? A gente ajuda que a prefeitura pode dar a infraestrutura. E começamos a trabalhar isso há 3 meses, conversando com os padres, sentindo o evento, mas hoje me surpreendeu, mesmo que tu dissesse que vinha 8, 10, 12 mil pessoas, tu não imaginava que ia virar esse movimento que é aqui hoje. Eu acho que é gratificante para Tapes, porque se a gente tem vontade de ser turista um dia, isso é também um evento que vai propagar Tapes. Possivelmente muitos deles vão voltar aqui em Tapes. E muitos deles não tiveram tempo de ir na Lagoa, possivelmente agora, depois de conhecer o município, aqui o nosso deputado Marcon, sempre presente no município, sempre nos ajudando. Então, foi hoje aqui um grande momento de encontrar essas pessoas como o Marcon, como o Socella, estava aqui ouvindo Bongá, esse pessoal que nos ajuda. Então nós precisamos de tudo aqui, toda a ajuda possível, e Tapes está de parabéns por ter recebido esse evento. É um evento de grande magnitude, ficamos honrados com isso. Hoje nós temos aqui, prefeito, a cúpula da Igreja Católica do Rio Grande do Sul. A cúpula, a gente até se perde vendo chapeuzinho, não se sabe quem é o que para procurar às vezes, mas temos João Pedro Stelli, temos figuras nacionais hoje dos movimentos sociais, presidente do IRGA, superintendente do INCRA. Foi um evento que Tapes estava precisando, né? Exatamente, e a todos eles eu falei a mesma coisa. Tapes tem um equilíbrio aqui de água e solo, então a gente tem água, solo e luminosidade. Então é um lugar propício para te produzir. Hoje, graças a Deus, nós estamos saindo da monocultura do arroz, nós somos arraigados aí à cultura tradicional, né? Estamos saindo da monocultura, diversificando com soja, talvez daqui a uns tempos mais venha milho. Aqui no assentamento, se aconteceu o inverso, eles vieram aqui para plantar planta do seco, e aí tiveram que plantar o arroz porque a área era baixa, e automaticamente entraram também no nicho de mercado que nem existia, que era o orgânico, e eles nos estão dando esse bom exemplo. Então acho que estamos todos de parabéns, acho que aqui tem um crescimento desse mercado. Hoje estava aqui o Gimino, que foi uma figura muito importante na época que nós implantávamos aqui. Tapes foi projeto piloto, caminhonete escolar de 30%. Então eu acho que estão aqui as pessoas que lutam com o idealismo, né, sem radicalismo. Eu acho que hoje temos o radicalismo aquele, eu acho que tem eu diria que tem um equilíbrio. A gente não pode fazer tudo que a gente tem vontade e também não pode deixar de fazer muita coisa que não é essencial. Então eu creio que esse equilíbrio está sendo constante, né? E Tapes se propõe aqui a ser um palco, sempre foi um palco de discussão de tudo que se fala de agricultura. Tapes sempre sendo na ponta, ou puxando o movimento ou apoiando. E nós estamos de parabéns por receber todo esse pessoal. Para nós, se encaminhando para o encerramento dessa entrevista, o fato do assentamento, que é uma referência nacional hoje, ser na cidade de Tapes, é importante para a prefeitura e para a comunidade também, mas às vezes a gente não vê o tamanho da importância. É nesses momentos que se vê o tamanho da influência política do assentamento. Exatamente, hoje o assentamento tem a possibilidade de propiciar coisas muito boas para nós, como tu falou agora nessa influência política que tem, e o assentamento se deu aqui de uma forma natural, a integração na sociedade, ele se integrou rapidamente. Esse espaço que está aqui, esse pavilhão, foi aqui que nós começamos a jogar primeiro futebolzinho, foi através do esporte que nós nos aproximamos há 19 anos atrás, fizemos grandes amizades e hoje temos aí uma ajuda mútua, tanto quando a gente precisa
deles para conseguir alguma coisa politicamente, não tem infraestrutura que a gente pode ajudar, repasse pela prefeitura, enfim, nós temos um convívio fraterno. E isso é importante porque a gente sabe que em outros locais onde houve um maior tensionamento foi ruim para os dois lados, né? Exatamente, graças a Deus não houve. No primeiro momento, quando chegaram, houve, era outro tipo de governo. Conosco nunca aconteceu isso, sempre nós nos aproximamos deles, até pela própria linhagem de esquerda que a gente tem. E o nosso ídolo maior, o Brizola, foi o primeiro assentamento que saiu aqui em Camaquã, no banhado do colégio, foi o Brizola que fez, então a gente tem coisas em comum para trabalhar. Então, de novo dizendo e encerrando, dizendo que estamos de parabéns por poder ter recebido esse evento e, por certo, vai repercutir. O próprio bispo nosso, o arcebispo de Porto Alegre, ele visita TAPS há muito tempo e não dizia que vinha, né? Mas ele já faz tempo que ele visita TAPS e gosta de TAPS. Isso aí é o boca a boca que vocês podem fazer, que a nossa praia é boa, tão boa quanto as outras e que a gente tem possibilidade de atrair mais gente para cá. Estamos aqui com o Carlos Ron, conselheiro da Embaixada da Venezuela, nesse ato realizado no assentamento que agora passa a se chamar Hugo Chávez Frias, onde ele esteve em 2005. Esta homenagem, como é que o povo venezuelano recebe essa homenagem dos movimentos sociais, da Via Campesina, MST e do assentamento de Tapas? Para nós é muito emotivo uma homenagem desse tipo, porque amanhã já vai ser um ano da desaparição física do nosso comandante e uma mostra de carinho e solidariedade muito importante para nós. E que esperamos que não só serva como algo para recordar, mas também para continuar estudando, aprendendo o que foi a sua vida e a sua obra. Foi aqui nesse assentamento, nós estávamos aqui em 2005, quando se deu os primeiros intercâmbios da formação de escolas em agroecologia. Hoje nós tivemos a Romaria da Terra com esse tema. Esse assentamento se caracteriza pela produção agroecológica de arroz. A importância também ao enfrentar o imperialismo, também enfrentar o modo de produção, a questão da agroecologia também, que foi uma bandeira muito forte da Revolução Bolivariana, está sendo também dos movimentos sociais aqui no Brasil camponês. Sim, foi importante porque eu acho que sempre o sistema dominante via as grandes empresas transnacionais e via a cooptação de governos tem feito que quase impossível uma verdadeira luta agroecológica por uma outra forma de produzir saudável tanto para a terra como para o povo. Então, o que saiu dos acordos de Tapas de 2005 foi uma mostra de que sim podia ser feito uma outra forma de agricultura e que poderia se engajar um governo, um estado como a Venezuela, com movimentos sociais como a Via Campesina ou o MST. Então, tem uma grande importância para nós celebrar esse exemplo que abre as portas para futuras parcerias para precisamente mudar esse modelo tão negativo para as populações em geral. Nós, Carlos Ron, conselheiro da Embaixada da Venezuela, nós temos acompanhado, inclusive com certa preocupação, a conjuntura atual da Venezuela, onde, mais uma vez, não é a primeira vez, que setores da direita venezuelana, com o apoio do imperialismo, tentam, daria para se dizer, um golpe ou derrubar o governo revolucionário da Venezuela. Como é que está a situação na Venezuela hoje? E a grande mídia passa uma visão que muitas vezes eu queria que nos relatasse um pouco de como é que está a situação, se realmente é tudo aquilo que a grande mídia comprometida com o imperialismo passa, ou são grupos de direita que estão tentando desestabilizar o governo venezuelano. Olha, a Venezuela é uma democracia rica que nos últimos 15 anos passou por 19 processos eleitorais. Ou seja, a nossa forma de resolver conflitos, de colocar consultas para a população
recuperação é através do voto. E nos últimos 17 meses a gente teve já 4 eleições onde a revolução triunfou, contou com a maioria do apoio da população. Então o que você está vendo aqui é um desespero por parte de um grupo extremo da oposição, que aliás vem com apoio de fora, como por exemplo os Estados Unidos, ou atores como o ex-presidente Uribe de Colômbia, e que querem desestabilizar e procurar uma via não democrática para a troca de governo. Nós não temos mais processos eleitorais daqui até final de 2015. Então isso mostra o desespero deles. Então claro que é uma conjuntura, nós sempre estivemos sob ataque desde o início do processo revolucionário, mas é uma conjuntura especial porque sabemos que tem esses fatores que estão apoiados pela mídia e pelas redes sociais, por um plano orquestrado para distorcer a realidade venezuelana, quando na realidade é um grupo pequeno que está criando esses focos de perturbação. Então a gente está aqui para resolver o apoio do povo, inclusive da maioria da oposição, digamos, para parar esse tipo de atos violentos e continuar na via democrática. Então, nós confiamos na consciência que acordou no povo venezuelano e que continuaremos para frente defendendo o nosso processo democrático sem importar todos esses ataques por parte dos extremistas da oposição. A questão do petróleo é muito forte. As elites venezuelanas, antes do processo revolucionário, utilizavam o recurso que vinha do petróleo para as grandes famílias, investidores e o capital internacional. Com o processo revolucionário houve uma inversão para as missões sociais, para ações sociais do governo. Isso ainda é o ponto que as elites tentam o retorno desse tipo de utilização do recurso natural da Venezuela? As elites sempre têm querido o petróleo para seu próprio benefício e foi assim por muitos anos na Venezuela. O que aconteceu com a chegada do presidente Chávez e que continua acontecendo com o presidente Maduro é precisamente que a riqueza do petróleo, que é uma riqueza de todo o país, está sendo investida em todo o país, não só um setor da população. Como se afetaram esses interesses de quem antes controlava o petróleo, sempre vamos ter eles como inimigos da revolução, como inimigos do povo, tentando desestabilizar o governo, tentando que fracasse. Por isso uma guerra econômica, por isso uma guerra mediática, por isso sabotagem de todo nível, incluindo cortes de energia, atos de violência na rua, porque eles querem retomar a riqueza do petróleo para eles. Mas o povo, o que mudou muito importante nesses últimos anos foi a consciência do povo. O povo já não é um povo sem educação, o povo é um povo que se reconhece na sua Constituição e está na rua para defender seus direitos e sabe que esse petróleo é de todos nós. Então a gente confia que mesmo com qualquer desafio a gente vai sempre sair adiante e continuar aprofundando a nossa democracia e nosso processo revolucionário. Para nós encerrar essa entrevista, Carlos, como tu resumiria rapidamente uma frase, o legado de Hugo Chávez Frías? Olha, como estamos falando há pouco, na longa noite do neoliberalismo, e parafraseando um poeta venezuelano chamado Alberto Arbelo, que falava do que significou o passo de Bolívar pelo nosso país, o passo de Chávez foi um incêndio na noite. Não só uma luz na escuridão, um incêndio, uma rebeldia que deu oportunidade para ver que ainda tenhamos esperança, que ainda outro mundo, não só que era possível, sino que estamos construindo agora. Isso que foi Chávez, isso que seguirá sendo. Obrigado. Obrigado. João Pedro, essa homenagem hoje para Hugo Chávez, eu lembro que em 2005 tu estavas aqui também, quando as escolas de agroecologia e uma série de foi assinado entre os movimentos sociais, a Via Campesina, a MST e o governo venezuelano.
esse legado e essa atividade de hoje, essa homenagem de hoje? Bom, primeiro, o MST e a Via Campesina tem muito orgulho de ter cultivado essa amizade com o Chávez, que foi um personagem histórico, não só da Venezuela, mas da América Latina. Ele foi o primeiro que se insurgiu contra a onda do neoliberalismo e pagou caro, prisão, exílio, mas voltou no braço do povo na eleição de 99 e no governo teve a coragem de perceber que os problemas do povo venezuelano e da América Latina eram os mesmos e que as soluções só viriam se nós conseguíssemos construir uma integração entre todos os povos da América Latina que unissem movimentos sociais, partidos, governos. E por isso, quando nós convidamos ele para vir no Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre, ele não só aceitou de bom grado, como de pronto manifestou o desejo de conhecer a nossa experiência de arroz agroecológico, porque na cabeça dele era impossível produzir arroz em larga escala, sem veneno. E ele se interessou. E para um chefe de Estado, com as responsabilidades que ele tinha, tirar uma manhã, vir aqui em Tapes, conhecer a experiência, encheu a turma de perguntas, e a partir desse conhecimento, na prática, na realidade, então nós firmamos vários convênios que resultou nessa rede de escolas de agroecologia, tanto aqui no Rio Grande como no Brasil e em toda a América Latina. E sobretudo lá na Venezuela, porque eles não tinham experiência nenhuma de agroecologia. Então esse convênio aqui de Tapes, a semente que nós plantamos em Tapes, gerou frutos, foi uma grande árvore frondosa que gerou frutos em toda a América Latina. Então, ao se aproximar um ano do seu falecimento, nós não poderíamos deixar perder essa oportunidade de fazer essa homenagem ao Chávez, agregando ao nome do assentamento Hugo Chávez Lagoa do Junco. Com relação ao Congresso, recentemente saiu, fale um pouco sobre a reforma popular, reforma agrária popular que o MST apresentou no último Congresso como um projeto de transformação social e projeto de produção de alimentos de forma saudável. Enfim, queria que explicasse um pouco que tem uma ligação com aquilo que o Chávez e com aquilo que se faz aqui também. É verdade. No senso comum das pessoas na rua, quando a gente fala em reforma agrária, a única ideia que as pessoas têm é dividir a terra dos latifúndios e dar para os pobres, que é verdadeiro, mas é insuficiente. Então, nós nos últimos anos sofremos dois graves problemas aqui no Brasil. Primeiro, que o governo parou de fazer desapropriação. E, infelizmente, o governo de Dilma está em dívida com o povo. Nós temos mais de 100 mil famílias acampadas na beira da estrada, sem solução. E, por outro lado, nós sofremos o problema da avalanche do capital internacional que veio para a agricultura brasileira tomar conta. E tomou conta das nossas terras e, a depender desse capital, eles implantaram o agronegócio, que é apenas para produzir soja, cana, eucalipto e pasto. Até a produção de arroz vem diminuindo no Brasil. O Brasil, ano passado, importou arroz do Uruguai, da Tailândia. Então, agora o nosso problema não é apenas desapropriar os latifúndios. Agora o nosso problema é enfrentar o capital internacional, enfrentar o modelo do agronegócio que só adota o monocultivo com muito veneno. E isso traz consequências enormes para toda a população brasileira. Então a reforma agrária popular o que é? É pensar um tipo de reforma agrária que vá mais além da desapropriação. Que seja uma reforma agrária que atenda aos interesses de todo o povo. Daí o nome é Reforma Agrária Popular. Portanto, não é mais uma reforma agrária como no tempo do Brizola, aqui da região de Camaquã, Banhado do Colégio, que só distribui a terra e o pobre que se vira. E o cara se virava e ainda ia para frente. Agora, não adianta mais fazer
esse tipo de reforma agrária. Agora tem que ser uma reforma agrária que interessa não só o camponês sem terra, mas interessa a todo o povo. E que tipo de reforma agrária é essa? É essa que começa pela desapropriação, mas depois tem que introduzir a matriz tecnológica da agroecologia para produzir mais e melhor e sem veneno. Uma reforma agrária que leve a agroindústria para dentro do assentamento, como temos aqui. Imagina essas famílias vendendo arroz em casca. Iam ficar pobres, nem casa iam ter. O que aumenta a renda aqui no assentamento? É porque eles botaram... O processo fica na mão dos trabalhadores. O processo da agroindústria, da maneira que sai daqui empacotado, direto para a merenda escolar de São Paulo. É isso que muda. Olha, um arroz orgânico, sem veneno, todo o processo industrial aqui e vai daqui direto para a mesa da criança pobre da Prefeitura de São Paulo. Isso é maravilhoso. E o outro dado importante da reforma agrária popular é que nós incorporamos a educação. Não basta só distribuir terra e agroindústria. Nós temos que distribuir educação. Todos os camponeses têm que estudar. Todos os filhos de camponeses têm que estudar. E em todos os níveis. Desde pequenininho na ciranda, no pré-infantil, até fazer faculdade. E é isso que nós estamos lutando com o governo. Agora mesmo, em abril, vai ter um vestibular para agronomia na Universidade Federal Fronteira Sul, lá no nosso assentamento de Pontão, uma turma de 60 só assentados para estudar agronomia como agroecologia. Então, é isso que é o popular, é que é uma reforma agrária que agora atende todo mundo, beneficia a sociedade como um todo. Mas nós temos, ao mesmo tempo, eu diria que a bancada ruralista, João Pedro, hoje, com essa questão do PIB, do superávit, que seriam um dos principais adversários dessa reforma agrária hoje no Congresso. Os ruralistas, no Congresso, eles são o símbolo do atraso, porque eles só querem votar leis em benefício próprio e contra a sociedade brasileira. Ao ponto que está aí, o líder dos ruralistas aqui no Rio Grande, o deputado Ais, teve a honestidade de, numa reunião pública, dizer que o que tem de pior no Brasil são os pobres, os sem terra, os índios, as mulheres e os gays. De certo, esse sujeito nasceu de um tijolo, né? Porque ele desprezou todo o povo. Tá? Então, esse é o símbolo deles. É claro que existe uma ilusão na sociedade, porque o agronegócio está dando muito dinheiro, com a soja, com a cana, com o eucalipto. Mas dá dinheiro para quem? Dá dinheiro para meia dúzia de empresa e para meia dúzia de multinacional. Esse próprio fazendeiro que é atrasado, ele não se dá conta que ele é vítima. Ele também está transferindo renda para uma multinacional. Por isso que somos campeão mundial de uso de agrotóxicos. Por isso que somos campeão mundial. Quando um sujeito compra um galão de 20 litros da BASF, ele está transferindo quantos dias de trabalho para a BASF? Quando ele entrega a soja dele para a Bunge, para Monsanto, ele está entregando trabalho para essa multinacional. Ou pior ainda, muitos que para plantar arroz, como aqui na região, tem que pagar arrendamento. 80% aqui em Tapes dos produtores de arroz são sem terra, arrendam terra para poder plantar. Esses deveriam ser beneficiários de uma reforma agrária, porque a reforma agrária não é só para sem terra, é para todo mundo. Existe coisa mais estúpida do que você pagar renda por terra, se a terra não vem na natureza. Como é que o cara sujeito diz, para você usar aquela terra lá que Deus fez, tem que pagar para mim? Por quê? Você vê, isso é uma lei feudal. Tem nada a ver com a modernidade. João Pedro, se encaminhando para o final dessa entrevista, eu teria duas situações aí. Então, acho ainda que é difícil, na atual correlação de forças, principalmente no Congresso Nacional, mudar os índices de produtividade e o tamanho da propriedade, o limite da propriedade. Infelizmente, o Brasil está vivendo vários problemas como esse, que o Congresso não se interessa e nem o governo tem força. Porque o governo Dilma é um governo de composição. É um saco de gato. Lá dentro tem todo mundo. Então, se tem todo mundo, nunca consegue força o suficiente para fazer mudanças. É por isso que os movimentos sociais estamos levantando a bandeira da reforma política. O Brasil precisa de uma reforma política que mude as regras das eleições, para que o povo possa eleger de fato quem o representa. Porque hoje quem se elege
é aqueles que conseguem dinheiro das empresas para financiar as campanhas. E depois que ele está lá, como o seu Eisen, ele pede bênção para as empresas. Quem que financiou a campanha do Eisen? A fábrica de armas lá de São Leopoldo, Taurus, a fábrica de veneno da Basto. Então ele deve obrigação para esses, não para o povo. O povo foi enganado quando votou nele. Então só uma reforma política para fazer essas mudanças. E o povo votar também representantes, né? E nessa reforma política, ter regras que garantam que aquelas pessoas que o povo escolhe sejam de fato eleitas, independente do dinheiro. Para que nós tenhamos lá no Congresso a mesma representação que há na sociedade. Se na sociedade tem 50% de negros e mulatos, tem que ter 50% de negros e mulatos no Congresso. Se 50% da população é mulher, por que não tem 50% de mulher lá no Congresso? É só 8%. Se na sociedade 80% é trabalhador, por que não é 80% trabalhador? Então, para isso tem que mudar a regra, e para isso nós estamos fazendo uma campanha em todo o país, para na Semana da Pátria fazer um plebiscito, para ver se o povo quer ou não convocar uma Assembleia Constituinte soberana e exclusiva para mudar a reforma política. As mobilizações que aconteceram em junho, julho do ano passado e algumas ocorreram esse ano, o fato de ter bandeiras pulverizadas e não ter um norte, isso, como é que os movimentos sociais históricos como o MST, que sempre esteve na rua, não acordou ontem, né, vê essas mobilizações? Há um saldo positivo nisso ou foi só um modismo, um momento? Toda mobilização é importante, porque a rua é o espaço privilegiado para fazer política. Agora, o que aconteceu em junho e julho é que a juventude foi para a rua mais por indignação, contra o aumento da passagem, protestando pelas reformas exorbitantes dos estádios da Copa. Agora você tem razão, a juventude ela não tem obrigação de ter um programa. Quem tem obrigação de ter um programa é as centrais sindicais, os partidos, os movimentos. E por isso que nós criamos essa coalizão, essa plenária nacional. Vamos voltar à rua agora com o programa. Dia 9 de abril vai haver mobilização nacional em todo o país, chamado pelas centrais sindicais e movimentos, e depois essa campanha pela reforma política. Então, nós temos que voltar para a rua, mas agora com programas de mudanças que a população possa entender, apoiar e massificar ainda mais as mobilizações. Obrigado. Lagoa TV, novos ventos na comunicação. Então estamos encerrando essa reportagem especial que realizamos hoje, na terça-feira, 4 de março, no assentamento Hugo Chaves, Lagoa do Jumbo, que sediou a 38ª Romaria da Terra e a 11ª abertura da colheita do arroz ecológico. Autoridades, prefeitos, deputados, secretários de governo, representantes da Venezuela, liderança dos movimentos sociais, pequenos agricultores, romeiros, fizeram um público que chegou em torno de 15 mil pessoas hoje no assentamento. Uma série de atividades políticas, econômicas, atividades culturais fizeram parte desse evento, que se encerrou no final da tarde desta terça-feira. João Amaral, especial para a Lagoa TV.